Bem, acho que, mais uma vez, obrigado pelo convite para a gente debater sobre o governo João Goulart, o golpe de 64, a ditadura. Acho que é o evento determinante, né, da história do Brasil recente, é o golpe de 64 e a ditadura militar subsequente, porque ela é que vai acabar configurando o nosso país economicamente, socialmente, politicamente, nos últimos 50, 60 anos, né? Esse ano marca os 60 anos do golpe, e é bom sempre a gente poder relembrar, né, debater, rediscutir algumas questões, né? O governo João Goulart, né, começa em 1961, é importante, ele é o desdobramento, né, de vários processos históricos que vinham ocorrendo no Brasil nas décadas anteriores, principalmente processo de industrialização, né, do país. Então, o Jango, né, ele está dentro do trabalhismo, né, a corrente política entre os trabalhadores, tá? As forças sindicais, trabalhadores que apoiavam, né, o varguismo desde o seu início, né? E que passou, como todas as outras, como toda a sociedade brasileira, ela passa por transformações importantes ao longo do século XX, né? Até a Revolução de 1930, o Brasil era um país praticamente agrário, né? Uma produção de exportação, agrária, mineradora, de exportação, sem muitas indústrias, né? Houve um surto industrial ali na virada do século XIX para o XX, mas coisas muito pontuais, né? Ao longo da década de 1920, entrando na década de 1930, que você começa a ter um desenvolvimento industrial um pouco mais pujante, no total da população brasileira ainda muito diminuto, porém a dinâmica, né, da economia industrial, né, já aparece com bastante força a ponto de formular novos atores e, portanto, novas reivindicações, novas pressões perante o Estado brasileiro, né? A Revolução de 1930, né, e que foi precedida de momentos de grande tensão, Brasil afora, né? Movimento tenentista, Coluna Prestes, o momento lá dos 18 do Forte, aqui de Copacabana, aqui do Rio de Janeiro, que faz parte do movimento tenentista. Se quisermos colocar até nesse balaio até o movimento do cangaço, né? No Agreste, no semiárido nordestino, são convulsões de uma sociedade que estava passando por uma grande transformação, conectada com o momento internacional, né? A grande crise do capitalismo dos anos 1920 e 30, né, que teve seu ponto mais importante em 1929, né, e que vai reconfigurar a sociedade brasileira, né, isso se desdobrando ao longo das décadas, né, posteriores, numa sociedade com um importante setor industrial, portanto, com a formulação das classes sociais desse capitalismo industrial, né, uma burguesia proprietária, industrialista, mas quais suas conexões ainda com o latifúndio, etc., né? A formação de um proletariado, né? E começa a se organizar em sindicatos, fazendo manifestações, protestos, etc., né? E aí, específico do capitalismo independente, um chamado subproletariado, né? Que nem inserido nessa lógica estaria, né? Então, essa configuração de classes, ela vai criando forma ao longo da década de 1920, 30, e ela se desenvolve ao longo das últimas décadas. Quando a gente chega na década de 60, portanto, já há mais de 30 anos desde o início desse processo de industrialização, né, essas classes sociais elas já estão muito mais, né, acabadas, digamos assim, né, nas suas configurações, né, inclusive nas suas reivindicações e as suas plataformas organizativas, né, os seus instrumentos de organização política. O Brasil do início da década de 60 é um Brasil que tem sindicatos, movimentos populares, partidos políticos, né, confederações de industriais, de banqueiros, né? Então, essa sociedade, né, industrial, mesmo que aos moldes do capitalismo periférico, ela se desenvolveu até a década de 60, né? O que vai agudizando a luta de classe no país, né? Isso também, obviamente, o Brasil conectado com a conjuntura internacional, né? A gente tem naquele momento momentos de grandes reivindicações internacionais, principalmente no que a gente chama de sul global, né? Que antigamente se chamava terceiro mundo, né?
os processos, né, de descolonização da África e da Ásia, né, uma série de levantes, vários deles, inclusive, com orientação socialista, né? No caso aqui da América Latina, toda a influência da Revolução Cubana, que tinha acabado de acontecer em 1959, né, tomada do poder pelo movimento liderado pelo Fidel Castro, Che Guevara, né? Isso animou as esquerdas, né, em toda a América Latina, demonstrando que era possível alcançar o poder, mesmo no que era chamado o pátio traseiro dos Estados Unidos. Cuba conseguiu, com movimento armado, né? Existiam contestações, inclusive, dentro da própria esquerda mundial, né, sobre o socialismo soviético, né, algumas críticas num processo já de burocratização. A gente estava ali no governo, não lembro, 60 e pouco, se ainda era o Khrushchev, se ele já tinha caído, você sabe isso, Eden. Mas já se tinha um debate entre as esquerdas mundiais de que aquele socialismo soviético ele não respondia mais às dinâmicas daquele momento, né? Não é à toa que a juventude dos anos 60 ela vai se identificar muito mais com processos como o movimento guerrilheiro da Revolução Cubana, né? Até a Revolução Cultural da China, né? Ela vai procurar as suas referências em movimentos de luta armada, né? E que seria possível replicar esta luta armada, né, que vinha alcançando vitórias em Cuba, no Vietnã, né, muitas resistências na África, né, mais à frente, na década de 70, as ex-colônias portuguesas em Angola, Moçambique, também vão conseguir a sua independência a partir de movimentos guerrilheiros liderados por partidos marxistas, né? Então, a luta armada, ela não era um devaneio na década de 60, né? Ela era uma possibilidade concreta de chegada ao poder em algumas situações, né? O pequeno Vietnã venceu a maior máquina de guerra do mundo, que era os Estados Unidos, né? Tudo isso, né, fervilhava nos anos 60. Então, era uma conjuntura, né, era uma conjuntura muito quente naquele momento. E até dentro do Brasil, vamos lembrar que em 61, 62 o Brasil estava acabando de ser bicampeão mundial de futebol, né? A Bossa Nova estava se tornando um fenômeno internacional, com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes. Então, assim, o Brasil estava um pouco na moda também nessa época, né? Dando contribuições artísticas e esportivas que entrariam para a história do século XX. Ao mesmo tempo, né, a gente tem cada vez mais um processo de agudização dessa luta de classes. Justamente, era um fenômeno mundial que também se desdobrava dentro do Brasil. O que a gente percebe naquele momento é que a forma como o capitalismo industrial brasileiro ele foi se desenvolvendo até aquele momento, ele chegou num limite, né? Ele chega no limite. O Brasil ele produziu primeiro uma indústria leve, né? Uma indústria de tecidos, uma indústria alimentícia, né? Coisas que são para o consumo de massas, né? Depois ele passou com Vargas a desenvolver sua própria tecnologia de indústria pesada, né? E o Vargas foi muito hábil, inclusive, em aproveitar a conjuntura da Segunda Guerra Mundial, né, dos aliados, de negociar coisas, principalmente com os Estados Unidos. E com isso o Brasil conseguiu dominar algumas tecnologias importantes da época, siderúrgica, né, e entre outras coisas. Tinha uma fábrica nacional de motores, o Brasil, por exemplo. Coisa que hoje é impensável. Porém, naquele momento já se desenvolveu o quê? A indústria, né, de massas de bens duráveis, né, eletrodomésticos e automóveis, principalmente. E, nesse momento, a gente começa a chegar no limite de desenvolvimento, né, dessa industrialização brasileira. Por quê? Para você desenvolver essa indústria de bens duráveis, você precisava dominar algumas tecnologias de ponta que o país não dominava, né? E, característica específica, né, do capitalismo na periferia do sistema, a industrialização que foi feita, ela foi feita sem as revoluções liberais, né, que acontecem no capitalismo central, né? Vamos lembrar que a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra, ela acontece na França, ela acontece nos Estados Unidos, para e passo, né, com um movimento político, né, de superação de monarquias absolutistas, ou no caso específico dos Estados Unidos, né, a superação do colonialismo, né, a independência do país perante o colonialismo europeu, né, a instituição de regimes liberais, né, com maior, menor participação, etc., mas, né, no cerne, liberais, a ideia de governos constitucionais,
com algum tipo de participação política, mesmo que restrita para a época, né? E nisso foi feita a reforma agrária, né? Porque sem reforma agrária não tem revolução industrial, não tem industrialização. Você precisa criar pequenos produtores que aumentem a produtividade, que por sua vez também vão ter alguma capacidade de consumo e com isso fazer um mercado consumidor interno, né? Com o tempo, as sociedades industriais elas vão se urbanizando, muda completamente a dinâmica da vida. Isso muda a sociedade como um todo. As sociedades vão ficando mais urbanas, as pessoas vão tendo menos filhos, né? Os avanços da ciência e da saúde circulam muito mais rápido, o aumento da progressão de vida, né? O tempo que as pessoas vivem aumenta. Então, isso muda radicalmente o cenário. Isso nunca foi feito na periferia do sistema, né? Inclusive no Brasil. Essa é uma particularidade do capitalismo dependente, né? No Brasil foi feita industrialização, urbanização, sem reforma agrária, sem transformar a sociedade no mercado interno pujante, muito pelo contrário, né? Esse parque industrial, né, de bens duráveis, ele vai atender o mercado interno brasileiro, sim, mas é um mercado interno muito estrangulado. Por quê? Porque a capacidade de consumo da maior parte do povo brasileiro, ela é estrangulada, né? Ela não tem capacidade de consumo que uma sociedade como os Estados Unidos, da França, da Inglaterra tem, mesmo a população brasileira sendo muito maior que qualquer país europeu, né? Por exemplo. A maior parte do povo brasileiro não está inserido nessa esfera de consumo. O Mauro Marini, por exemplo, explica isso muito bem quando ele faz a análise do golpe de 64 e do processo de economia da ditadura, né? Existem duas esferas de consumo. Uma alta esfera de consumo extremamente restrita, que não deve nada ao consumo dos países centrais, né? A nossa burguesia e boa parte da nossa classe média consome a mesma coisa que as burguesias e as classes médias dos países centrais consomem, porém você tem uma enorme massa de pessoas completamente ausente desse processo de consumo. O consumo da classe trabalhadora brasileira não é parecido com o consumo da classe trabalhadora dos países centrais, certo? O grau de exploração, né, ele é maior no Brasil, né, a ponto, por exemplo, do Rui Mauro Marini formular o conceito de superexploração do trabalho para explicar a economia política do capitalismo dependente, certo? Quem quiser mais tem que ir lá ler o Capitalismo Dependente do Rui Mauro Marini, sobre desenvolvimento e superexploração também. Tem vídeos no YouTube também que explicam muito bem, para quem não está iniciado nesse tópico. Mas a economia brasileira, ela não consome o que ela produz. A maior parte dessa produção acaba também indo para a exportação, e isso acabou. O que nasceu na agricultura também começa a se desdobrar na indústria, né? Uma parte da produção industrial brasileira, ela começa a se conectar com o mercado internacional, e ao invés de formar um mercado interno para consumir essa produção industrial, ela vira ou uma plataforma simplesmente de exportação dessa produção industrial, ou ela vira, né, apenas uma pequena parte de uma cadeia de produção que é internacionalizada. E aí uma parte dessa produção é feita no Brasil, como outras partes são feitas em outros lugares, tá? É importante a gente saber isso para a gente entender o que houve, né, de racha, principalmente na força política que detinha o governo até aquele momento, que era aquela grande aliança varguista, né, que em termos partidários se expressava, né, no PSD e no PTB, né? O PSD, se eu não me engano, é Partido Social Democrático, não lembro mais qual era. Partido Social Democrático. Partido Social Democrático, né? O Partido Social Democrático era essa burguesia brasileira, né, se organizando na forma partido, né? Então, ali tinha industriais, tinha banqueiros, tinha comerciantes que apoiavam esse processo de industrialização e urbanização tocado pelo varguismo. E do outro lado, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era aquele sindicalismo, né, também oriundo do varguismo, né, que tinha como a sua ideologia propulsora um nacionalismo desenvolvimentista, né, e que nos seus estratos mais radicalizados já falava em libertação nacional, né, em anti-imperialismo,
né? E tinha até uma relação tensa, mas tinha com o PCB, né? Com o Partido Comunista Brasileiro, né? Ora eles estavam juntos, ora estavam separados, tinham também os seus arranca-rabos ali. O PCB sempre teve uma postura extremamente anti-varguista, né? O que dificultou muito o diálogo entre as duas forças também, o que, inclusive, na minha avaliação, humilde avaliação, foi um erro enorme do PCB. Era muito importante esse diálogo entre comunistas e nacionalistas, mas isso é outra live, né? Essa grande aliança PSD-PCB, PSD-PTB, né? Ela começa a se desfazer ali no início dos anos 60, porque o movimento do capital, né, tanto o próprio capital brasileiro quanto o capital imperialista investindo no Brasil, ele começa a exigir uma taxa, né, de superexploração cada vez maior sobre a classe trabalhadora. Ele exige cada vez mais, né, que os entraves, a remessa de lucros, né, das empresas estrangeiras no Brasil que iam para fora para suas matrizes fosse cada vez mais liberado. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem uma massa cada vez mais organizada e reivindicativa, né? O PTB, né, alguns inclusive que eu não concordo com isso, né, que apresentam o PTB como um burocratismo sindical, que era pelego, que segurava. Não é verdade. O PTB podia ter ali alas mais pelegas, mas tinha alas muito combativas, né, reivindicativas, de melhores condições de trabalho, né, dos trabalhadores, melhores condições de salário, etc. O PCB comunista, obviamente, também, né? E a confluência dele se dava no anti-imperialismo, né, no nacionalismo. Aí o PTB vai ganhando contornos cada vez mais anti-imperialistas, né, inclusive conectado ao momento mundial, né, de grande contestação ao imperialismo norte-americano, né, vendo com bons olhos a Revolução Cubana, os movimentos de libertação na África, na Ásia, no Oriente Médio, né? Então, o PTB ele vai criando uma versão cada vez mais radicalizada a ponto de dar espaço para o surgimento de uma figura como Leonel Brizola, né? Eu vejo muito, né, quando eu vejo os três líderes, né, do trabalhismo, Getúlio Vargas, o João Goulart e o Leonel Brizola, para mim é muito perceptível que na figura desses três, né, líderes, você vê as mudanças do trabalhismo, né, ao longo do tempo enquanto uma ideologia política. O Getúlio Vargas, ele é uma pessoa oriunda das oligarquias, né, latifundiárias, ele é estanceiro no Rio Grande do Sul, porém, ele é uma oligarquia, digamos assim, periférica, né, da contramão. Ele não era a oligarquia dominante na política brasileira, que era São Paulo e Minas, né, a famosa política do café com leite. O Getúlio Vargas, ele tinha um projeto desenvolvimentista, nacionalista, né, dentro dos moldes do capital, sim, né, mas que com uma ideia de nacionalismo, né, e de possibilidade de construção de um capitalismo autônomo e que estivesse aberto à reivindicação dos trabalhadores, né? O suicídio do Vargas, ele é um suicídio político e emblemático justamente porque o ato dele do suicídio é exatamente, né, a expressão máxima e trágica da impossibilidade desse projeto, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o Vargas ele foi suicidado, né? A burguesia brasileira ela é tão colonialista que ela levou ao suicídio o maior quadro político que ela foi capaz de fazer em toda essa história, né? O Getúlio Vargas foi o maior quadro político da história do capitalismo brasileiro, porque ele foi o único que realmente tentou desenhar, fazer um capitalismo autônomo, né? Que não fosse um capitalismo independente, periférico, que realmente fizesse o Brasil dominar as forças produtivas, o desenvolvimento técnico-científico e desenvolver um capitalismo autônomo. Depois a gente vai entender que isso é impossível na periferia, né? A teoria marxista da dependência nos explica isso, né? Não existe você pular de capitalismo periférico para um capitalismo central dentro dos moldes capitalistas. Isso é impossível. Só tem uma forma disso acontecer, né? Que é o que a gente chama de desenvolvimento a convite. É quando a potência capitalista hegemônica, que é os Estados Unidos, permite que alguns países se desenvolvam por causa dos seus interesses geopolíticos, né? Por exemplo, o caso de Taiwan, o caso da Coreia do Sul, né? Que foram países que conseguiram sair da periferia do capitalismo, diminuíram muito os seus problemas sociais e construíram, inclusive, tecnologia própria de ponta
porque não entra em contradição com os interesses norte-americanos, né? É do interesse norte-americano o desenvolvimento capitalista desses países em torno da China para conter o socialismo chinês, né? Então, isso também dá outra live. Mas esse processo... Só pegar um né? ponto aí dessas questões que você tá trazendo sobre a culminância da luta política, Roberto, só para a gente entender o tamanho da importância. Nós estamos falando de um Brasil na década de 60, não só que é um país rural que estava discutindo reforma agrária, mas nós também estamos falando de uma série de medidas que na época eram consideradas revolucionárias, mesmo para o país da condição do Brasil terceiro mundo, né? Só para dar uma noção para vocês, nessa época, eu estava recentemente, inclusive, eu estou estudando para concursos públicos, né? A gente vai vendo algumas coisas. E uma das coisas mais revolucionárias que acontece nesse momento é um congresso de trabalhadores da saúde no ano de 63, apoiado pelo governo na época, o governo João Goulart, que já indicava a necessidade da criação de um sistema de saúde no Brasil, sistema universal, porque naquela época a gente não tinha. Nós tínhamos um sistema de saúde que era para trabalhadores que eram formalizados, o cara que tinha carteira assinada. Você tinha essa ideia no Brasil, eu vou ser integrado socialmente a partir do meu trabalho de carteira assinada. Só que boa parte da população trabalhava de carteira assinada. Então, ficava sem acesso não só à previdência social, mas também acesso à saúde, né? Então, se discutia-se a universalização da saúde, o voto das pessoas analfabetas, isso era fundamental. Um país onde você tem boa parte da população analfabeta, isso era um grande avanço. Isso pode parecer assim, hoje em dia, né, para algumas pessoas que olham, né, para trás, isso é algo que, assim, hoje a gente não dá muita bola, as pessoas não dão muita bola para isso, né? Mas isso era fundamental e radical naquele momento, mesmo dentro dessas condições, né, de capitalismo periférico dependente que a gente tinha naquele momento. Então, o Brasil estava num nível, né, de luta e de avanço político, social, de tensão, né, que assim, a gente não consegue ter a apreensão disso no presente momento, talvez só nos anos 2000, quando aí aparece uma série de outras coisas, né, quando a gente tem o sistema de cotas, o Bolsa Família, entre outros programas sociais que aparecem aí com o governo PT. Mas isso para a gente dar uma dimensão para vocês, né, do tamanho da importância que essas coisas cumpriam, que por vezes são diminuídas, né? A partir justamente do que o Roberto falou, que as pessoas, alguns falam, né? Inclusive alguns pares nossos falam, né? Que o PTB tinha muitas pessoas que eram pelegas, que eram demasiadamente conciliadoras. Realmente tinha gente desse nível lá, mas tinha muita gente também que queria fazer um avanço muito maior, né, do que estava sendo proposto justamente até pelas próprias reformas de base, né? Então, a gente compreender essa correlação e esse embate de forças naquele momento ajuda a gente a compreender o quão ruim e o quão péssimo foi o que a ditadura conseguiu realizar com o nosso país, né? Enfim, pode seguir aí, Roberto. Bom, só terminando o raciocínio, né? Eu falei do Getúlio, o Jango, ele se propõe a fazer as grandes reformas, né, que o liberalismo fez no centro do sistema, mas se nega a fazer, né, na periferia, né? Aliás, esses dias tive contato com uma formulação maravilhosa do nosso amigo Fábio Nogueira, lá da Universidade Estadual da Bahia, que ele fala nos liberais colonialistas. Achei excelente essa formulação dele. E é isso mesmo, os nossos liberais, eles são totalmente colonialistas, né? Eles dizem que são liberais, mas não querem fazer aqui o que o liberalismo fez nos países centrais. O Jango, ele se propõe a fazer as grandes reformas para destravar o capitalismo brasileiro. Tinha que fazer a reforma agrária, né? Acabar com os latifúndios improdutivos, transformar o campo brasileiro. Olha só, estou falando aqui dentro dos moldes capitalistas, ninguém falou em revolução aqui, né? Transformar o campo numa onda de pequenas e médias propriedades familiares, cooperativas, etc., que iam não só aumentar a oferta, né, de alimentos e com isso diminuir o tamanho, o preço dos alimentos, tornar mais acessível. Opa, boa noite, mas gente. Me responda aí, Roberto caiu ou fui eu que tive instabilidade de internet aqui? Não, Roberto, eu estou te ouvindo. Travou para mim. Foi, Roberto, voltou? Tá me escutando? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá, beleza. Pode prosseguir. Estou te ouvindo.
ia mudar o campo brasileiro, inclusive no sentido de fazer esses camponeses uma classe consumidora, né? Porque proprietária, vendendo seus próprios produtos, etc. Iam também ser inseridos de uma esfera de consumo, ou seja, ia construir um mercado interno nacional, né? Taxação da remessa de lucros, tá? Reforma universitária, reforma urbana. Então, o Jango ali propõe fazer as grandes reformas para destravar o capitalismo brasileiro. E, obviamente, a classe capitalista brasileira, o imperialismo, entende isso como revolução, né? O Florestan Fernandes é que diz, né, que no Brasil a reforma é respondida não com a contra-reforma, mas sim com a contra-revolução, né? O Jango, depois do Jango, você ainda tinha o Brizola, né? O Brizola ele já vem ainda radicalizar ainda mais esse nacionalismo desenvolvimentista e transforma ele num nacionalismo anti-imperialista com proposta de luta armada, inclusive, né? Então, percebam que essas três grandes figuras do trabalhismo, elas meio que são a superação dialética uma da outra, né? O Jango avança mais que o Getúlio, o Brizola já propõe avançar mais que o Jango, e isso é cortado pelo golpe de 64, né? Fortemente. Então, como o Edwin colocou, você tinha no início dos anos 60 uma ebulição social no Brasil e uma onda de organização da classe trabalhadora tremenda. Inclusive, até o campesinato, vamos lembrar das ligas camponesas de Francisco Julião, no Nordeste, né? Uma área mais difícil ainda de se organizar, com um coronelismo ferrenho, pesado, e o campesinato já vinha se organizando, né? Então, você tinha dentro das Forças Armadas militares legalistas, inclusive tinha alguns militares até do PCB, comunistas, ou seja, existia um movimento de massas do Brasil do início dos anos 60, que não era uma conjuntura isolada, isso acontecia no mundo inteiro, acontecia em toda a América Latina, certo? Que expressavam os limites desse desenvolvimentismo industrial que a América Latina passou durante o século XX, certo? E que chegava no limite, que era o seguinte, ou, né, esse processo de industrialização faria as reformas necessárias que o próprio capitalismo fez nos países centrais, no sentido de dividir mais a propriedade, criar um grande mercado de massas internos, e inclusive avançar politicamente, ou seja, deixar de simplesmente reprimir esses movimentos e incluir eles de alguma forma. Mais uma vez, estou dizendo aqui tudo em termos capitalistas, não estou dizendo revolução, certo? Né? O Florestan Fernandes chama de sociedade competitiva, né? Ordem social competitiva, na verdade, né? Ou seja, o capitalismo nos países centrais, ele é capaz de acomodar alguma reivindicação da classe trabalhadora. Por isso que essas sociedades tendem a ser menos explosivas que as sociedades periféricas. Nas sociedades de capitalismo periférico, não. Nada das classes dominadas é absorvido pelo sistema. Tudo tem que ser respondido à violência, né? Tudo tem que ser respondido com base no golpe, na ditadura, né? no militarismo e etc. Né? Então, as sociedades de capitalismo periférico, elas não apresentam uma ordem social competitiva tão dinâmica quanto as do centro. Isso é um conceito do Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa no Brasil. Importante para entender as diferenças entre o nosso capitalismo e o capitalismo dos países centrais. E o porquê das as nossas histórias serem sempre aos trancos e barrancos, né? Muito mais que a deles. E aí, nesse sentido, é que essa burguesia e o imperialismo norte-americano entram em pânico. Né? Por quê? Primeiro, porque eles não querem deixar o Jango assumir. Né? Vamos lembrar, o Jânio Quadros renuncia naquele arrobo individualista que ele teve, de achar que ele ia renunciar e voltar nos braços do povo. Né? Era uma figura patética. E o João Goulart, constitucionalmente, ele era o vice-presidente. Ele tinha que assumir. Né? Todo o movimento que se faz para o Jango não assumir já é a ideia de que se esse cara que representa a reforma do trabalhismo, a reforma do capitalismo brasileiro, isso vai virar, né? O Brasil não viraria uma nova Cuba, o Brasil vai virar a China, pelo tamanho, né, que o Brasil tinha e pela economia que o Brasil tinha. Esse era o lema deles. Né? Então, a direita ela também se organizou sempre para dar o golpe e implementar a ditadura. Né?
Os militares de direita, que sempre foram golpistas, né? Os militares de direita sempre entenderam que eles tinham, né? Eles sabem o que é melhor para o Brasil, né? E não o povo, os civis. Não, isso aí não precisa. Democracia, essas coisas não precisa. Eles é que sabem o que é melhor para o país. Não mudou muita coisa, inclusive, né? As pessoas que se arrogam, né, ao direito de decidir pelos outros, né? Então, se o povo decidiu uma coisa pior para o povo, né? A gente troca de povo, né? Eles é que sabem o que é melhor, né? Eles sempre conspiraram. Sempre conspiraram. Eles tentaram derrubar o JK. O JK, gente, sabe? Juscelino Kubitschek, que era um liberal, né? JK, de direita. Que depois vai estar juntinho com eles em 64, né? Fazendo Pois a votação lá para o Castelo Mas Branco eles... lá presidente. Exato. Eles tentaram derrubar o JK, sabe? Que é um cara que depois vai apoiar o golpe. Aí depois vai sofrer com o golpe, né? Mas é isso. Também teve muita gente que apoiou o Bolsonaro e depois se arrependeu. Mas eles tentaram sempre, né, retornar a um tipo de autoritarismo, né, que eles vão conseguir em 64. Então, essa correlação de força na sociedade brasileira ela é muito explosiva nos anos, né, do Jango. E o Jango mostrou muita força, né? Quando primeiro ele assume, ele adota o parlamentarismo, né, numa conciliação. A dialética do Jango é essa: uma hora ele mostra força e outra hora ele abre mão, né? Vamos lembrar que em 1961 a posse dele só é garantida por causa da campanha da legalidade, né, do Brizola, armado. O Brizola estava disposto naquele momento, inclusive, a pegar o terceiro exército. O Brizola conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu na história do Brasil: ele conseguiu rachar as forças armadas brasileiras, né? Isso é uma coisa ímpar, um momento ímpar na história brasileira. O Brizola conseguiu que o terceiro exército, né, que é a parte do exército que faz a defesa da região sul do Brasil, né, e que no século XIX era altamente problemática, né? O Brasil teve vários problemas de fronteira com os nossos países do Cone Sul, os nossos vizinhos. E ele consegue trazer o terceiro exército para o seu lado, né? E ele estava disposto a levar o terceiro exército até Brasília, marchar do sul para cima e depor todo mundo para garantir a posse do Jango. E o Jango prefere negociar. Ele aceita o parlamentarismo, ou seja, ele aceita a perda de uma série de poderes dele para poder assumir como presidente. Mas 2 anos depois, em 63, ele tem uma grande demonstração de força, né? Que é quando ele consegue levar o parlamentarismo a um referendo popular e a maioria do povo brasileiro esmagadora vota pelo retorno ao presidencialismo e, portanto, aos plenos poderes do Jango. Isso demonstra também que, para a gente refutar uma coisa errada, né, que tem sido muito noticiada pela fake news da extrema-direita na internet, que é essa ideia de que o Jango era impopular e o golpe foi um clamor. Não, era o contrário. Na verdade, o Jango era muito popular. O golpe foi golpe justamente porque retirou uma pessoa democraticamente eleita e contra a vontade da maioria das pessoas, né? Senão não precisava de golpe. Era só esperar no ano seguinte, em 1965, ter eleição. Se o Jango era tão ruim assim, era só ganhar a eleição dele em 65, né? Ou do outro candidato que ele fosse apoiar, que poderia ser o próprio Brizola. O golpe foi dado justamente porque não se tinha maioria social, né? E aí o Jango, infelizmente, ele tem um momento de fraqueza que a gente tem que, né, debater. Quando a gente faz muito balanço sobre 64, tem muita a ideia de que tinha um dispositivo, né? Esse dispositivo ele foi super valorizado. Todo mundo achou que tinha uma grande força social para contra-atacar o golpe, e isso foi, né? Isso era uma grande mentira, um exagero da esquerda, etc. Isso não é verdade. Existia um dispositivo, sim, de defesa. Boa parte da esquerda estava preparada naquele ano para resistir em termos armados, né? Inclusive, o Brizola poderia, de novo, rachar o exército. Existiam militares, inclusive oficiais, leais à Constituição, à democracia, de esquerda e tudo mais. Isso não foi feito porque a liderança, né, também não deu a ordem, né? E a coisa ficou desmobilizada. Então, foi um erro político do Jango, né? E aquela frase dele que passou para a história de maneira muito ruim, né? Aquela, não vamos reagir e tal, porque isso pode levar à guerra civil e haverá derramamento de sangue de brasileiros contra brasileiros. Foi exatamente o que a ditadura fez, né?
derramamento de sangue de brasileiros contra brasileiros, só que num conflito muito mais desigual, né, e muito mais desesperador do que seria se naquele momento, talvez, se a esquerda reagisse em armas, que obviamente provocariam uma guerra civil, né, mas com muito mais possibilidade de se vencer as forças conservadoras, reacionárias, golpistas e entreguistas, inclusive com apoio norte-americano. Vamos lembrar da Operação Brother Sun, né? Hoje documentos todos públicos, né? Documentos do governo americano, que deslocou, né, soldados e parte da Marinha norte-americana para o território brasileiro para apoiar o golpe, no momento do golpe, porque eles tinham medo justamente do contra-ataque, né? Eles tinham medo que existiria uma guerra civil no Brasil, que o Jango e o Brizola conseguiriam rachar o exército, com isso levaria uma guerra civil, e o plano dele já estava colocado. A Marinha norte-americana ia estacionar no Espírito Santo, e as tropas norte-americanas iam dividir o país no meio. Eles iam fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Coreia, né? E com o Vietnã. Eles iam dividir o país no meio. Por que Espírito Santo? Porque eles marchariam para Minas Gerais e ficariam com a parte de Minas para cima, ou seja, eles ficariam com as reservas minerais, né, em Minas Gerais, com a Amazônia, né, e com a capital do país, né, já Brasília. E aí o Brizola marcharia do sul para cima. São Paulo e Rio de Janeiro iam ser os pontos quentes nesse conflito que nunca existiu. Mas esse plano existiu, está documentado hoje, e os documentos do governo norte-americano são públicos. Existiu uma operação de guerra de tropas norte-americanas para invadir o território brasileiro e dar guarida para o golpe. Só não foi feito porque não foi necessário, porque não houve reação. Mas havia o temor por parte dos golpistas, tanto os brasileiros quanto os norte-americanos, desse dispositivo de reação, né? Um temor muito grande da figura, principalmente do Leonel Brizola. Só 2 pontos, Roberto, em relação a essa questão.